Por acaso você já estudou a respeito da história de Naamã? Sabe qual foi a intenção de Deus ao fazê-lo dar 7 mergulhos no Rio Jordão? E por que isso aconteceu? Estas e outras questões nós estaremos respondendo a você logo após o nosso intervalo. Eu sou o pastor Aidon da Igreja Adventista da Promessa, aqui em Peruíbe, e estamos mais uma vez aqui em nosso programa Palavra de Vitória. Não saia daí. Deus seja louvado em sua vida e em sua família. Bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Palavra de Vitória. E eu quero dizer a você que a sua participação é fundamental, é especial e muito importante para nós. Portanto, desde já eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus pela sua família, e também pela sua participação, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado. Pois bem, estamos entrando aqui na reta final desta série de sermões intitulada Os 7 Mergulhos de Naamã. Bom, precisamos entender aqui o contexto deste assunto e, para isso, vamos rever aqui a leitura que iniciamos esta série desse sermão, que está registrado em 2 Reis, capítulo 5, verso 10. E se você puder acompanhar conosco a leitura, eu peço que você sinta-se bem, ao fazer isso também. 2 Reis, capítulo 5, verso 10, diz assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Esta foi a recomendação do profeta Eliseu ao atender, na verdade, Naamã, porque o profeta ele não saiu ao encontro de Naamã. Muito bem. Em nossos programas anteriores, nós falamos aqui a respeito, até este momento, do que significou ou o que representou na vida de Naamã esses mergulhos que ele precisava fazer, e na vida dele também. Agora vamos conferir aqui, por exemplo, o primeiro mergulho, que foi apresentado aqui pelo pastor Disseu. O primeiro mergulho, ele falou a respeito da necessidade, que era necessário Naamã ele se limpar do seu orgulho, porque o orgulho praticamente era o cartão de visita de Naamã, a soberba, a altivez, aquela arrogância que ele tinha, aquilo era o cartão de visita dele. Então era preciso realmente tirar tudo aquilo do coração de Naamã e ele então dar esse primeiro passo em direção ao milagre que estaria acontecendo na vida dele. O segundo mergulho, ele precisava aqui aprender a obedecer a Deus, ao Deus único, vivo e verdadeiro. Porque até então, naquele momento, Naamã, ele não conhecia o Deus de Israel, que é o Deus verdadeiro, que é o Deus que até hoje ele vem realizando as suas promessas, ele vem curando, ele vem mostrando a nós os milagres acontecerem em nosso meio. Então, Naamã, ele precisava ter uma vida de obediência plena a esse Deus, que livrou Israel do cativeiro no Egito. Muito bem, então era preciso ele ter essa obediência. O terceiro mergulho
Como Naamã poderia apresentar uma fé que realmente agradasse a Deus, aquela fé que estava em sintonia com Deus, se ele não acreditava nele? Então era preciso dar um mergulho da fé, ou seja, reforçar a própria fé, mas não no Deus que ele servia, no Deus que ele adorava. Ele precisava aprender a agir através da fé a um Deus que tudo pode. Quarto mergulho: se não houvesse aquele entusiasmo, que é o ardor que precisava estar no coração dele, ele não conseguiria vencer aquela situação que ele estava enfrentando naquele momento, né? Então nós vimos já as semanas passadas, né, que era preciso tirar o orgulho, obedecer, ter uma fé verdadeira, e agora ter aquele entusiasmo, aquele ardor de fazer aquilo que o profeta pediu que ele fizesse. Mas ele era aqui, como diz o texto, o comandante do exército da Síria, e era considerado aqui pelo povo um verdadeiro herói de guerra, né? Ele era muito conceituado naquela época. Então, porém, a enfermidade, aquela doença, a lepra que estava no seu corpo, precisava sair daquilo. Afinal, ele não poderia continuar daquela forma, e ele, então, estava procurando realmente um meio de se libertar daquela doença grave, que não tinha cura até então. Então Naamã, ele foi ao encontro desse profeta, mas o profeta não o recebeu como ele achava que seria, ou que deveria ser. Simplesmente aqui, o profeta mandou, diz aqui o texto, que o profeta mandou um jovem ir de encontro a ele, dizendo que o profeta pediu a Naamã, a ele, né, banhar-se no Rio Jordão, dando 7 mergulhos, e ele seria curado, conforme está registrado aqui no texto. Segundo Reis, capítulo 5, verso 10, eu gostaria que você acompanhasse aí, que diz assim: então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado, né? Então é o que está escrito. E quem disse que Naamã aceitou aquele momento? Quem disse que Naamã ficou feliz com aquela forma que o profeta Eliseu o tratou, o recebeu? Claro que não, né? Claro que não. Tanto é que aqui em 2 Reis capítulo 5, no verso seguinte, verso 11, diz assim: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, ou seja, ele foi embora reclamando. Ele foi dizendo o seguinte: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso, que era ele. Então ele pensou que o profeta Eliseu sairia ao seu encontro e que faria da forma dele, né? Mas Deus não permitiria isso acontecer, porque já estava nos planos de Deus, já estava no projeto de Deus, que essa questão não era como ele achava que seria. Então, para Naamã, era dessa forma: qualquer pessoa deveria vir ao encontro dele, se rebaixar, se encurvar diante da presença dele, para que depois essa pessoa falasse alguma coisa, né, ou fizesse alguma coisa. Mas aqui a gente repara que não. Por isso Naamã, ele se entristeceu. Ele ficou, na verdade, revoltado com aquela situação, indignado, né, e não aceitou aquilo. E ele foi reclamando. Aí, este era aqui o costume dele, como mostra a Bíblia. Era muita pretensão, né? Era uma pessoa pretensiosa, era uma pessoa, como nós já vimos também, que tinha um orgulho aparente, né? Aquela altivez toda, simplesmente porque ele era o general, era o comandante, era aquele homem que comandava realmente
tudo que viesse sobre a vida dele, mas ele, nesse momento, ele percebeu que nem tudo seria feito de acordo com a intenção dele. E isso fazia parte aqui de suas atitudes. Era essa atitude que ele tomava constantemente. Era a arrogância, como nós falamos, a jactância, né? Mesmo ele querendo ser apenas procurado. Mesmo ele sendo procurado, ele queria que as pessoas fizessem isso, né? Nós estamos trabalhando sobre essa questão e deixando bem frisado que Naamã, ele não tinha o costume de se encurvar. Naamã, ele não tinha o costume de ouvir, ele só queria falar. Como existem muitas pessoas em nosso meio que têm o mesmo costume. Pessoas que só querem falar, acham que são os donos da razão, mas não ouvem, né? Não procuram ouvir, querem mais falar do que ouvir, essa é a verdade. Então, no livro de 2 Reis aqui, um pouco mais à frente, capítulo 5, né? E o verso 13, diz assim: então chegaram-se a ele, os seus servos, que eram aqueles soldados, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Sabe o que dá a entender aqui? Que aquele pedido de Eliseu para que Naamã fizesse, os servos, os guardas aqui, os soldados, estavam dizendo que era uma coisa fácil. Era uma coisa simples, não era algo tão dificultoso no qual ele não conseguiria fazer. Então ele disse: se o profeta pedisse algo grande, o senhor não iria fazer? Então essa coisa simples, faça também. Então existiu naquele momento também uma fé muito grande na vida daqueles soldados, impulsionando, dando força, ânimo a Naamã para fazer aquilo que foi pedido pelo profeta. Então Naamã resolveu dar aqui os seus mergulhos. A cura não viria do jeito dele. Aqui está mostrando claramente isso. Não era da forma dele. Muitas vezes, quando você espera receber algo de Deus, nós já falamos aqui também, não espere que as coisas vão acontecer segundo a tua vontade, né? Não espere isso. Pode ser até que no momento que da sua oração, por exemplo, você dobra os seus joelhos, começa a conversar com Deus, começa a buscar a presença de Deus, né? Buscando a Ele aquilo que você mais precisa da tua vida, pode ser que aconteça de imediato, mas muitas vezes Deus não faz isso, né? Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos ter uma vida de oração e de vigilância, ou seja, ter uma vida de oração constante, estar orando diariamente para Deus avaliar, analisar a nossa situação, a nossa vida, e a partir daí Deus resolver fazer a vontade dele sobre nós. Então era isso também que estava faltando na vida de Naamã. Não podia ser da forma que ele estava pensando. Então os próprios soldados reconheceram o pedido do profeta Eliseu e falaram com ele: é mais fácil, é tão simples, é só descer 7 vezes no Rio Jordão e aí vem a resposta na tua vida. Então Naamã começou a dar os seus mergulhos, e começou aqui a dar os seus mergulhos já aprendendo a confiar um pouco mais. Então hoje falaremos na sequência aqui a respeito do 5º e 6º mergulho, que eram essenciais na vida de Naamã e, espiritualmente falando, essenciais também em nossa vida. E nós precisamos aprender a agir de igual modo, não mergulhando, não é isso. Mas se você tem a tua mente voltada para Deus, você compreende que muitas vezes o que você precisa, quem vai responder para você, não é a sua força, não é o seu jeito, não é a sua forma de pensar, e sim aquilo que é determinado por Deus. O 5º mergulho foi o mergulho da consciência. Olha só que interessante. Naamã ficou aqui indignado com a atitude do profeta ao quebrar aqui os caprichos, os desejos e os prazeres que ele tinha.
Então ele precisava se conscientizar naquele momento. Puxa vida, eu estou querendo fazer, continuar querendo fazer do meu jeito, da minha forma, e eu estou percebendo que não é bem por aí. Então aquele pedido do profeta Eliseu, Naamã precisava se conscientizar agora, né? E aquele capricho que ele tinha que desaparecer de uma vez por todas. Por quê? Porque senão ele não conseguiria realmente o milagre da parte de Deus. Então ele precisava aqui se conscientizar que nem tudo deve ser como ele pensava. Ele tinha que ter isso na mente dele. Peraí, deixa eu me sintonizar. Ele deveria pensar assim: deixa eu me sintonizar, porque eu estou percebendo que nem tudo parece ser como eu quero. E ele tinha que ver isso. Então, ao contextualizarmos aqui essa passagem, tudo isso, precisamos estar conscientes também de muitas vezes o que queremos não é da maneira que pensamos. Eu estou repetindo essa forma de pensamento porque precisamos colocar isso como prática. Porque vivemos de muita teoria, mas a prática ela deve ser colocada sobre nós. E aí sim a gente vai aprendendo mais e mais. E cada vez que a gente faz parte desse programa, trazendo um tema, esse tema, na realidade, é um tema incentivador, orientador, para que as pessoas procurem se encaixar e se envolver com aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Para Deus operar as suas maravilhas em nossa vida, o que a gente tem que fazer? Devemos observar com atenção o que Deus fez aqui para mostrar a Naamã que se não existisse humildade na vida dele, que é isso que a gente percebe aqui no texto, né? Então, aquela situação que ele estava enfrentando, que era aquela enfermidade, a lepra, acabaria com a sua própria vida. Se ele não mostrasse uma humildade, se ele não se humilhasse diante daquele pedido do profeta Eliseu, que na verdade foi Deus que tocou no profeta para dar esse recado a ele, se isso não acontecesse na vida dele, se não viesse essa humilhação, então Naamã simplesmente estaria correndo o risco de perder a sua própria vida. Então era preciso ele se conscientizar de tudo aquilo, né? O sexto mergulho aqui é o mergulho da perseverança. Ou seja, agora Naamã, depois de tudo isso, depois de dar o mergulho da obediência, de dar o primeiro mergulho, aliás, que foi do orgulho, depois da obediência, depois da fé, do entusiasmo, né? E fez agora também esse que é da consciência. Um mergulho fundamental para ele era essa questão da perseverança. Então agora Naamã, ele precisava cumprir o pedido do profeta na íntegra, né? Ele não poderia fazer de uma outra forma, claro que não. O profeta pediu que ele fizesse assim, ele deveria então perseverar naquilo, insistir naquilo, cumprir aquilo que foi pedido a ele, né? Acreditando que daria tudo certo e que alcançaria a cura, como o texto nos mostra aqui. Então ele tinha que insistir, mostrando uma certa obstinação aqui para continuar fazendo suas atividades, né, em segurança. Ou seja, ele tinha que perseverar naquela situação, naquele pedido, para que quando ele se levantasse do último mergulho que ele estaria dando, ele tinha essa certeza, ou teria a certeza de que ele continuaria a exercer a função que ele tinha, né, como comandante, com segurança também. E sendo uma pessoa estável, né, e coerente aqui, permanecendo firme até o último mergulho. Era isso que precisava acontecer na vida dele. E era justamente por isso que ele não poderia retornar para sua casa sem ter feito ou sem realizar o pedido do profeta. Senão, ele voltaria da mesma forma e gradativamente ou gradualmente, né, ele continuaria sofrendo com aquela enfermidade e
possivelmente isso o levaria à morte. Então não tinha outra saída para Naamã. Para que tudo desse certo, era um momento oportuno para ele de estar naquele lugar na hora certa. E aí sim, a coisa fluiria de uma outra forma na vida dele. Opa, parece que tem uma pessoa que quer participar conosco aqui em nosso programa. A redação está me informando aqui. Existe uma pessoa que está querendo participar. Então vamos lá. A paz do Senhor para todos os irmãos. Pastor Aidon, eu gostaria de saber por que Naamã não foi curado no primeiro mergulho. Muito interessante a sua pergunta, diaconisa Esther. Se a gente analisar bem o texto ou a história de Naamã, poderia sim, Deus até poderia realizar um milagre na vida dele em apenas um mergulho. Mas a história mostra que não foi bem assim, que não era isso o desejo de Deus também na vida dele. Existiu aqui alguns detalhes, que precisavam ser observados com atenção na vida de Naamã. Deus poderia, eu acredito sim, Deus poderia, mas como houve alguns detalhes que Deus precisava mostrar na vida de Naamã, então Naamã, ele deveria fazer um sacrifício um pouco maior, Então, e Deus não quis aqui fazer algo a ele resumido, algo abreviado, ou breve, de pouca extensão. Não, Deus ele queria fazer com que Naamã ele se esforçasse um pouco mais para alcançar. Por quê? Porque na vida de Naamã as impurezas estavam brotando através daquela lepra. Todo o seu orgulho, toda a sua altivez, como nós estamos trabalhando aqui, tudo aquilo estava brotando nele, já com essa aparência leprosa. Então Deus disse assim, Deus deve ter dito, que ao profeta Eliseu, será feito dessa forma. Por quê? Porque é preciso tirar tudo isso que existe no coração de Naamã, e eu quero que ele se sacrifique um pouco mais. Então, diaconisa Esther, eu até acredito que poderia ser, como eu disse à senhora, em um apenas mergulho. Mas, devido a essa situação, a esses detalhes, a vida de Naamã, Deus preferiu fazer isso para que ele aprendesse um pouco mais também, de que para ele conseguir algo na vida dele, como nós vimos, não poderia ser do jeito que ele pensou. Tanto é que ele queria, inclusive, mas por que não pode ser feito lá nos rios, do lugar onde eu moro, o rio Abana, de Fapá, e lá são águas cristalinas. Aí seria conforto demais, diaconisa Esther? Então Deus, ele quis mostrar para Naamã realmente, e mostrar para a gente também que nem tudo o que a gente quer vai acontecer como nós esperamos, Então eu agradeço a sua participação, e estamos aqui à disposição da senhora. Se a senhora quiser participar mais algumas vezes, entre em contato com a gente. A sua pergunta foi interessante, tá? Espero que eu tenha respondido daquela forma que a senhora esperava também acontecer. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe a sua vida e Deus continue abençoando a sua família. Então, queridos amigos e irmãos em Cristo, chegamos ao final agora aqui desta série, ou melhor, desses 2 últimos mergulhos aqui, e possivelmente o pastor Disseu vai estar conosco na próxima quarta-feira, porque seria ele hoje estar apresentando esses 2 mergulhos, mas houve um imprevisto, Ele precisou estar em outro lugar, então hoje não foi possível realmente. Mas na próxima quarta-feira ele vai estar aqui fechando essa série de sermões, com o último mergulho, que eu acho que foi o essencial que aconteceu na vida dele e que deve acontecer em nossa vida. Então, desde já eu peço a você a participar, a ficar conosco em nosso programa, reunir até a sua família, ou então
divulgar o nosso programa aos seus amigos, para que haja uma participação maior e a gente tenha esse incentivo, né, de estar procurando assuntos para mostrar a você e a todos que participam conosco também. Amém? Então, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, e neste momento eu quero orar e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Amantíssimo e soberano Deus, Pai da eternidade, meu Deus, estamos aqui encerrando mais um programa, mais uma participação. Eu peço a Ti que todas as pessoas que participaram conosco, incluindo aos que estão aqui na direção deste programa, a bênção dos altos céus na vida de cada um. E essas pessoas que entram em contato conosco também, alimente cada uma delas através do Teu poder, a presença do Teu Espírito, e que todos nós possamos sentir realmente, meu Deus, a Tua presença nos alimentando, a Tua presença realizando obras maravilhosas em nosso meio, sim, e até, se possível, milagres acontecerem sobre a nossa vida. Portanto, meu Deus, muito obrigado por esta participação, eu agradeço a Ti e que seja tudo feito conforme a Sua vontade. Amém. Graças a Deus, encerramos aqui mais um programa. Até o próximo programa, em nome de Jesus Cristo. Amém.